Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa devocional de oração. E na nossa devocional de oração de hoje, eu gostaria de fazer uma homenagem de todo o nosso coração à nossa querida, amada irmã, amiga e minha ovelha, a irmã Creuza Rodrigues. O texto que eu gostaria de usar é um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada quando o assunto é morte. Mas eu queria refletir com você nesse tema e neste texto, porque nem todo mundo consegue ter a compreensão do que ele realmente quer propor. Então vem comigo. Salmo 116, versículo 15 diz assim: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Veja bem, antes de eu me converter, eu entrava em colisão com alguns textos da Bíblia Sagrada que eu não conseguia entender. Eu tinha uma compreensão do texto de forma muito literal e isso me atrapalhava muito. Eu não entendia algumas coisas e um desses textos é justamente esse aqui. A primeira vez que eu vi esse texto eu me perguntei, mas Deus é tão bom, Ele fica feliz quando a gente morre? Bem, hoje eu posso te responder se esta também é a sua pergunta. Não, Deus não fica feliz quando a gente morre. E eu vou lhe dizer por quê. Deus nunca projetou a morte para a gente. O Senhor nunca quis que nós morrêssemos. Nós morremos por consequência da desobediência lá atrás, daquele primeiro pecado chamado pecado original, que é aquele pecado lá da desobediência cometido por Adão e Eva e que todos os outros seres humanos acabaram herdando esta herança deste pecado. Deus nunca quis que nós morrêssemos e é justamente por isso que nós temos grandes dificuldades quando perdemos alguém. Sobretudo quando essa pessoa é tão amada, tão querida, como a nossa querida, amada irmã Creuza sempre foi para todos nós. Mas o texto aqui está dizendo que é precioso aos olhos do Senhor a morte, mas a morte dos santos. Que santo o texto está dizendo aqui? Santo aqui refere-se àqueles que são separados. Santos aqui é aquele que é servo de Deus, aquele que é separado para o serviço ao Senhor, aquele que recebeu o chamado do Evangelho e que disse sim para este chamado, que deu uma resposta positiva ao chamado de Deus em sua vida. Então, se você é um servo do Senhor, o Senhor vê como precioso aos olhos dele a sua morte. Mas como assim? Em primeiro lugar, você é precioso aos olhos do Senhor. Deus ama você. E porque Ele ama você, vem a segunda razão. Quando você morre, a morte aqui significa que você vai encontrar-se com o Senhor para todo sempre. Veja, você é precioso. O povo de Deus é precioso para Ele. Por isso que a morte do povo de Deus torna-se preciosa aos seus olhos. Porque esse povo de Deus agora vai para o encontro com Ele para todo sempre. A terceira grande razão é que o fato de nós morrermos fisicamente aqui, o povo de Deus, o escolhido de Deus, morrendo fisicamente aqui, acaba definitivamente todas as suas tristezas, todos os seus sofrimentos,
todas as suas dores físicas. Mas para isso, para que a sua tristeza e sofrimento tenha acabado aqui, você precisa ser de Deus. Note, eu não estou dizendo que você precisa ser de alguma denominação religiosa específica, batista, assembleia, presbiteriano, não. Eu estou dizendo que você precisa ser povo do Senhor. E ser povo do Senhor aqui não é dizer que é de uma denominação, porque lá no céu não terá placa. Lá no céu terá uma igreja, uma única igreja, a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é todo aquele que faz a vontade do Senhor, como o Senhor fala aqui nas Sagradas Escrituras. É justamente por essas três grandes razões que esse texto aqui está escrito. E é só assim que se torna precioso aos olhos do Senhor a nossa morte. Assim era a irmã Creusa, uma escolhida de Deus, uma pessoa que viveu a obra, a intensidade do Evangelho de Jesus na íntegra. Deixa eu te contar uma coisa. A nossa igreja aqui, na Ilha das Flores, foi fundada no dia 23 de novembro de 1996. E dentre todos os fundadores, lá está a irmã Creusa e a sua filha Denise. Aqui foram registrados 37 membros fundadores. Dentre os 37 estão as duas irmãs. Fizemos uma placa aqui homenageando os membros fundadores. E o nome das duas está lá em sequência. A primeira professora do Ministério Infantil foi a irmã Creusa. A irmã Creusa fazia um trabalho lindo aqui com as crianças. Num dia antes da sua internação, eu disse para ela: irmã Creusa, hoje há muitos adultos que eram crianças na época que a senhora era professora, que está firme na caminhada cristã por causa do bom trabalho que a senhora fez. E ela se alegrou muito e disse: amém, louvado seja Deus. Tinha uma coisa que me chamava muita atenção na irmã Creusa. Uma não, duas coisas. A primeira coisa, a sua sabedoria. A irmã Creusa era uma irmã de uma sabedoria invejável. Invejável num bom sentido. A irmã Creusa sempre tinha uma palavra vinda do altar do Senhor para qualquer pessoa que se aproximasse dela. Tem uma outra coisa que também me chama muito a atenção, ainda dentro dessa ideia de sabedoria. É que ela tinha o hábito maravilhoso de abençoar as pessoas. Eu não sei como é que você entende isso, mas a Bíblia leva essa ideia de abençoar e de amaldiçoar muito a sério. Os profetas abençoavam a vida das pessoas e elas tinham uma vida abençoada, porque Deus estava ali com os profetas. A irmã Creusa fazia a mesma coisa. Ela já me abençoou também. Uma dessas vezes que eu cheguei na casa dela, ela colocou as mãos sobre minha cabeça e abençoou, proferiu palavras de bênçãos que eu tomei posse. E eu sempre brincava com ela, quando ela dizia: pastor, eu estou orando pelo Senhor. E eu sempre dizia: ô minha irmã, então é por causa disso, das orações de vocês, que eu tenho tido uma vida tão abençoada. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho dúvidas disso, de que todos vocês que oram por mim, é vocês os responsáveis pelo qual a oração tem chegado até o trono de Deus. E Ele tem respondido, abençoado tanto meu ministério, tanto a minha vida, tanto a minha história. A irmã Creusa fazia assim. Olha, se você não tem o hábito de pedir a bênção aos seus pais, passe a ter.
Os seus pais e Deus, eu sempre falo isso para os jovens, andam assim, ó. Os seus pais e o Senhor andam assim, coladinhos. Então pede a bênção dos seus pais. Quando os seus pais dizem assim, Deus te abençoe, meu filho. Quando você pede, benção, maninha, benção, painha. E ele diz, Deus te abençoe. Você não tem noção do que está acontecendo ali naquele momento. Olha, é porque a gente fala tudo isso muito rápido. Mas quando você fala, benção, painho, benção, maninha, e o seu pai diz, Deus te abençoe, é como se ele estivesse dizendo, meu filho, que o Senhor Yahvé dos exércitos, o Senhor nosso Deus, abençoe a sua vida em todas as áreas da sua vida, que Ele te leve e te traga em paz, que Ele te abençoe. É isso que o seu pai está dizendo. Ele está proferindo a bênção do Deus de Abraão sobre você. Bem, a segunda coisa que me chamava muita atenção na irmã Creuza era o seu hábito de ler, seu hábito de leitura. Sempre que eu chegava lá, tinha uma Bíblia por perto dela. Ou ela tinha acabado de ler, ou ela já tinha lido aquela Bíblia naquele dia. E um outro detalhe, ela também gostava de ler literaturas cristãs. E ela sempre compartilhava algum livro comigo. Quantas vezes ela pegava um livro e dizia, pastor, esse livro aqui minha filha me deu, ou minha sobrinha me deu, meu sobrinho me deu, meu neto me deu, meu filho mandou de São Paulo para mim, meu filho que é pastor, e eu li, estou aprendendo isso e isso aqui. O seu hábito de leitura é um dos grandes responsáveis também pela sua lucidez até esta idade. A irmã Creuza é, sem dúvidas, uma daquelas cristãs que deixa saudade no mundo. Sabe, quando a Bíblia diz acerca dos discípulos que o mundo não era digno deles? Pois é, a irmã Creuza é uma dessas pessoas que entra nesse grupo selecto de pessoas que deixam saudade nesse mundo, de pessoas que só contagiavam as pessoas com a bondade. Aquela senhora que tinha aquela conversa adorável, aquela conversa sobre o Deus triuno, que ela sempre gostava de chamar a Trindade. Ela sempre falava, o Deus triuno. Sabe, eu quero envelhecer assim, eu quero aprender isso com ela e colocar em prática de abençoar os meus. Cada vez mais, proferir a bênção sobre as pessoas que estão ao meu redor. Portanto, na devocional de hoje, eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele nos deu esse presente, a irmã Creuza, para viver entre nós, para aprendermos com ela tanta coisa boa como nós aprendemos. Queridos, a irmã Delma e a irmã Creuza são dois exemplos de mulheres de Deus. São dois exemplos do que é verdadeiramente ter o coração na obra. A irmã Delma e a irmã Creuza são a essência do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é amor, é gratidão, é sabedoria, é ajuda mútua, e tudo isso essas duas irmãs viveram dia após dia. Sabe, uma das coisas que o pastor Glauber me falou quando nós nos encontramos e sentindo muito a dor da perda de Delma, ele me disse assim, pastor Leomar, como nós recebemos essa notícia, eu não tenho como descrever para o irmão, porque a irmã Delma, ela era muito sábia, pastor, e a gente tem essa gratidão à Igreja Batista, porque sabemos que as raízes dela está aí, e ela levou essa sabedoria
para estar ali com a gente e ela vai fazer muita falta. Eu disse: verdade, pastor, a irmã Delma é uma cópia da mãe, porque a mãe é assim. E eu queria agora falar especificamente para você, meu irmão, você, minha irmã, que é filho da irmã Creuza. Olhe, vocês são a cópia da mãe de vocês. A memória da irmã Creuza vai ficar aqui enquanto vocês viverem, porque vocês são a cópia fiel dela. Hoje, no cemitério, vocês deram um exemplo de tanta delicadeza, um exemplo de que isso é tão real. A forma como vocês agradeciam um ao outro, o apoio que vocês se deram mutuamente para cuidar da mãe de vocês. Isso era a irmã Creuza. A irmã Creuza era a essência do amor, da bondade, da sabedoria. Eu estou muito feliz em poder ter pastoreado a mãe de vocês. Foi um prazer do fundo do meu coração, foi um prazerzaço ser o pastor da mãe de vocês. Eu quero agradecer a vocês pela confiança, agradecer a vocês pelo carinho que eu sempre recebi de cada um de vocês, agradecer a vocês pelo respeito e, sobretudo, pela compreensão. A irmã Creuza é uma das senhoras que mais compreendia a minha vida, o meu dia a dia. Às vezes que eu demorava de ir lá fazer uma visita, ela sempre compreendia, sempre dizia: pastor, fique em paz, eu sei o que é a sua vida, o que é a sua labuta. E eu agradeço essa compreensão e tudo que vocês fazem e fizeram na presença dela e certamente continuarão com o legado que ela vos deixa. Algumas famílias, quando uma matriarca ou patriarca vão para a eternidade, acontecem duas coisas. Uma obriga e fica naquela brigaiada por causa de bens, ou a família se desmorona espiritualmente falando. E algumas famílias acontecem as duas coisas. Eu tenho certeza absoluta que a família de vocês não é assim. Vocês nem precisam repreender e dizer misericórdia, porque eu sei que vocês não são assim. Eu sei que vocês darão também este exemplo, porque vocês são a cópia da mãe de vocês. Ela fez um bom trabalho, ela criou vocês, todo mundo na mesma linha, e por isso vocês são essa bênção que vocês têm demonstrado ser para nós. Que tudo que eu estou dizendo aqui para vocês possa ficar guardado no coração de vocês por todo o tempo que vocês existirem, tá certo? Outro detalhe, o lugar que a irmã Creuza vai deixar vago aqui jamais será preenchido, porque cada um é especial no reino de Deus, não é? Agora, daqui para frente, eu e você devemos estarmos firmes para que a nossa morte também seja preciosa aos olhos do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, fortaleça cada um de vocês neste momento e venha acalmar e consolar o coração de vocês com a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo. Amém? Vamos orar juntos? Ó Senhor nosso Deus, Pai querido e bondoso, neste momento eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida da irmã Creuza, também pela vida de Delma, meu Pai, que viveram todo este tempo conosco, que foram uma bênção para esta comunidade, foram uma bênção, ó Pai, por onde elas passaram, pela contribuição para o Teu Evangelho que elas proporcionaram.
Meu Deus, obrigado, porque foi muito bom conviver com elas e nós aprendemos muito com elas. Pai, eu quero louvar o nome do Senhor e te pedir que as tuas misericórdias e o teu alento, Pai, esteja sobre nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajuda, meu Pai, a mantermos firmes e fortes na tua presença. Assim eu te oro, te louvo, te exalto e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E você, que não é nem da igreja, que ainda não deu esse passo para o Evangelho de Jesus, ainda não encontrou-se com Cristo e abandonou tudo hoje que te atrapalha de segui-lo, olha, pense bem, pega o exemplo da irmã Creuza, pega o exemplo dos seus filhos, reflete na sua vida, em nome do Senhor Jesus, e dá uma resposta positiva ao Evangelho, porque Jesus está voltando, esse assunto é um assunto sério e Deus espera por você. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe vocês, vos guarde e vos dê a paz. Tchau.